Tudo bem? Então, tem lá um ponto, a distância do ponto à origem é o módulo, o ângulo no sentido horário é o argumento principal, que a gente chama de arg, tá? Arg de Z aí é o θ. E a forma trigonométrica do número complexo Z é o módulo cosseno de θ, às vezes ele quer que você passe esse θ para radianos, dá uma olhadinha nas alternativas, né? Se for dissertativa, coloca em radianos, tá? Tudo bem? Então, essa é a forma trigonométrica, tá? Ok? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí. Então, sempre eu vou querer duas coisas. Distância do ponto à origem é o módulo. E o ângulo no sentido anti-horário. Cuidado, às vezes o ponto está aqui, ó. Se o ponto estiver aqui embaixo, aí você vai ter que achar o módulo. O argumento seria esse ângulo todo aqui, alguma coisa de 270 até 360, tá? Se tiver aqui, aí você pega esse ângulo aqui, tá? Então, dá uma olhada nos quadrantes. Vou limpar. Eu vou passar, tá bom? Então, exercício 1 aí, ó, ou já calcula direto usando a fórmula, né? Então, você tem lá que o número complexo Z é menos 3 mais 2i. O afixo desse ponto é quem? O afixo é o menos 3 e 2. Ou vai lá e representa no plano cartesiano, ou usa a fórmula. Qual que era a fórmula? Módulo de Z era raiz quadrada do x quadrado, mas eu não gosto muito não. Se quiser, vai lá, né? Provavelmente o que os professores fazem é isso, tá? Falar para vocês guardarem ali. Eu prefiro que você represente esse ponto no plano, tá? Então, pega lá o menos 3 e o 2. Então, imagine aqui está o menos 3 aqui, né? Aqui está o 2, aqui está o afixo. A distância desse ponto à origem é o módulo, tá? Então, a gente tem que calcular essa distância. Até tem aplicações em aviação, mas não só por isso, né, números complexos. A gente não basta falar que um avião está a 10 quilômetros do aeroporto, tem que falar 10 e que direção que ele está, que orientação, né? Tudo bem? Porque tem um raio lá de pontos que estão a 10 quilômetros de um ponto, né? Bom, o módulo vai estar aqui, então. Ó. Essa medida daqui equivale 2, essa medida daqui equivale 3. Fala aí, professor, se eu pegar o menos 3, não tem problema, né? Então, você vai ficar com módulo ao quadrado igual a 3 ao quadrado. E se eu pegasse o menos 3? Tudo bem, menos 3 ao quadrado dá 9 do mesmo jeito, mais 2 ao quadrado. Então, você vai ficar com módulo ao quadrado igual a 9 mais 4. Módulo ao quadrado igual a 13. Vai para lá como mais ou menos, o menos não serve. Então, você chega à conclusão que o módulo dá raiz de 13. Essa é a resposta. Falar, professor, e se eu quisesse usar fórmula? Não tem problema. Você vai lá, ó, a fórmula, o que seria? Seria já lembrar, né? Você teria que decorar que seria isso aqui, né? Então, fica com o módulo de Z, que a gente chama de ρ também, ficaria a raiz quadrada de quem? De menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tá? Se você tiver facilidade para ficar decorando, não tem problema. Seria 9 mais 4, seria bem mais rápido, mas cuidado, tá? Eu prefiro ir lá, achar o ponto, a distância do ponto à origem é o módulo. E o argumento está aqui, ele não pediu, né? Mesmo porque não vai dar um ângulo notável, né? Esse 2, 3 não é um triângulo. Isso aqui seria o argumento, tá? Porque ele não pediu, tá bom? Então, copia aí, quando eu terminar, me avisa. Então, Z igual a 2 mais 2i, só um minutinho. Então, o Z igual a 2 mais 2i, então, o afixo a parte real é 2, o coeficiente da parte imaginária é 2, esse ponto está lá no primeiro quadrante, né? Isso aqui dá um quadrado lá do 2, então por isso que o θ vai dar aí 45 graus, né? Que é igual a 180 por 4, né? Isso aqui é π sobre 4, né? Então, esse é o argumento principal de Z, tá? Ah, professor, e se eu não lembrasse? Ah, e você poderia usar tangente, né? Ou seno, cosseno, né? Daqui equivale 2, né? Daqui equivale 2 também. Se você descobrir aqui o argumento, vai dar diagonal, vai dar lado raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2. Aí você pode ir lá e fazer seno de θ, dá o cateto oposto sobre a hipotenusa. Racionalizando,
você vai ficar com raiz de 2 sobre 2. Eu prefiro assim, já fazer direto. Cosseno de θ, cateto adjacente, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Racionalizando. E aí você acaba concluindo que o θ é 45 graus ou π sobre 4. Eu prefiro já representar o ponto lá no plano e calcular o ângulo lá direto, né? Sempre vai dar em ângulos 30, 45, 60 ou os correspondentes nos demais quadrantes, né, da tabelinha, tá? Então é isso, tá bom? Então o argumento aí é o 45 ou π sobre 4, tá? Para variar, eu esqueci de gravar, né? Então recapitulando aqui. Então você tem lá o número complexo z menos 3 raiz de 3, 3i. A parte real é o menos 3 raiz de 3, a parte imaginária, só o coeficiente, sem o i, é a ordenada desse ponto, né? A gente chama isso de afixo ou imagem do número complexo. Representa lá no plano. Então, para não ter que ficar lá usando fórmula, a gente quer o quê? Duas coisas. A distância desse ponto à origem é o que a gente chama de módulo. E o ângulo vai estar aqui. O ângulo é o argumento principal, é esse ângulo, começando no eixo aqui do x, no eixo real, até encontrar. Então, vai ser alguma coisa aí maior que 90, menor que 180. Aqui está o θ, tá? Tudo bem? Então, se a gente descobrir esse ângulo aqui, esse beta aqui, ó, a gente descobre o θ, né? Ah, e como é que eu faço para achar o módulo? Daqui a aqui, essa distância daqui a aqui vale 3, distância, né? Aqui, daqui a aqui, essa distância é o 3 raiz de 3, tá? Então, a gente vai usar um Pitágoras para descobrir o módulo, que é essa hipotenusa aí, né? Tudo bem? Então, vai ficar o quê? Módulo ao quadrado igual a 3 ao quadrado e 3 raiz de 3 ao quadrado. Ah, e se eu pegasse o menos 3 raiz de 3? Não tem problema, né? E acabar dando positivo, né? Então, esse é Pitágoras aqui, né, nesse triângulo, mais aqui 90 graus, então mais o 3 ao quadrado. Então, estou usando Pitágoras para descobrir a distância aí. Então, você vai ficar com módulo ao quadrado igual a 9 vezes 3, né? 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, isso dá 27. Mais o 9. Você vai ficar lá com módulo ao quadrado igual a 36. O quadrado vai para lá como mais ou menos raiz, o menos não vai servir, né? Então você chega à conclusão que o módulo de z, que a gente pode representar por essa letra grega ρ, é igual a 6. Tá? Então esse é o item A. Ok? Agora eu preciso descobrir esse ângulo, né? Você pega aqui 3, aqui 6, aqui 3 raiz de 3, dá para usar a trigonometria e descobrir o beta primeiro, que é um ângulo agudo. Depois você descobre o θ, né? Que é o item B, né? Então, no item B, trabalha com essa figura. Então, o que que a gente tem? Que aqui é 90 graus. Essa medida daqui aqui vale 3. Aqui 3 raiz de 3. E aqui deu 6, né? Aqui está o que eu chamei de beta. Dá para a gente descobrir o beta, que é um ângulo agudo aí, né? Descobrindo o beta, você descobre o θ, que é o que a gente quer saber, que é o argumento principal. Então, com o beta, ó, usa seno, cosseno ou tangente, né? Por exemplo, se eu pensar no... Aqui está o cateto oposto em relação ao beta, né? Aqui é o cateto oposto. E aqui está a hipotenusa, por exemplo. Daria para usar seno, cosseno ou tangente. Se eu usar seno de beta, é o corri, que vai dar o quê? Cateto oposto é 3 sobre 6, você fica com seno de beta igual a meio. E beta é um ângulo agudo, né? Então, ângulo agudo, então beta vale 30 graus, né? Seno de 30, porque ele é um ângulo agudo, né? Depois, daí então, como θ mais beta dá 180 graus, isso aqui é 30, o outro vai ser 150, né? Isso é igual a 180 graus. Depende lá o quadrante que tá bom? Tá bom? Às vezes o ponto pode estar no terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Então você fica aí com θ mais 30 igual a 180.
Então, sai que o θ tetinha vale 150 graus. Bom, então o argumento aí, θ, que é o argumento de Z, vale aí 150 graus, ou em radianos seria 5π sobre 6, tá? 5 vezes 30, né? 30π sobre 6, seria isso. Esse é o argumento principal. Bom, daí a gente consegue escrever na forma trigonométrica, né? Então, lembra que você precisa de duas coisas para passar um número complexo para a forma trigonométrica. A distância do afixo à origem é o módulo, que eu chamo de ρ, né? Ou, se quiser colocar lá o módulo dessa forma aqui, não tem problema. E o ângulo no sentido anti-horário, até encontrar aí o módulo, tá? Cuidado, às vezes está no terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Então, no item C, o Z, na forma trigonométrica, é o módulo que multiplica cosseno de θ mais o I vezes o seno de θ. Então, você vai ficar com Z igual. O módulo deu 6, né? Tudo bem? Foi o que a gente achou lá primeiramente. Deu 6 aqui. Cosseno do ângulo que deu 5π sobre 6 ou 150, tá? 150 graus, passando para radianos, dá 5π sobre 6. Essa, então, é a forma trigonométrica, que é o item C. Tudo bem, queridos?